Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus, querido Pai, chegamos na Tua presença nessa noite. Queremos Te agradecer, meu Deus, por ter nos guardado e abençoado até aqui. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos se achegar na Tua presença, buscar a Tua face, Te exaltar e Te adorar, ó Pai querido. Isso é muito gratificante, Senhor, nós poder Te adorar, nós poder Te exaltar, porque Tu és o único digno, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Oh Deus querido, nós Te adoramos por tantas maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas, em nossos familiares, em nossos irmãos. Nós Te agradecemos, meu Deus, porque Tu és um Deus poderoso e que nós sabemos que se nós formos fiel contigo, o Senhor também será fiel conosco. Obrigado, meu Deus, por tocar em nossas vidas e que um dia nós nos achegamos a Ti, ouvimos a Tua voz e estamos seguindo no Teu caminho. Obrigado, meu Deus, por um dia ter nos escolhido. Ó Pai, nós colocamos cada um dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, dos nossos familiares, na Tua presença, Paizinho querido, e Te pedimos, meu Deus, que coloque Seus anjos ao redor de cada um. Quem está doente, que seja curado em nome de Jesus Cristo. Quem está com problema espiritual, que seja liberto em nome de Jesus Cristo. Quem o inimigo está querendo atacar, que seja liberto também pelo anjo poderoso de Deus. E em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal, todo espírito contrário, toda doença, toda depressão, toda maldição, cai por terra em nome de Jesus. E que todos possam dizer amém, Jesus, amém. Nós Te agradecemos, meu Deus,
porque sabemos que o Senhor tem guardado a irmã Maria também, que passou por uma cirurgia hoje. Muito obrigado, Paizinho querido. E continue, Senhor, cuidando. Continue, Senhor, fazendo com que os médicos acertam o medicamento e tudo o que ela precisa. E que logo ela possa voltar para o seio da família. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. O próximo hino que nós vamos cantar é Um Passo à Frente. Aleluia. Não deixe, irmão, passar mais um apelo. Em oração o pastor chamando está. Não lute contra a vontade do Senhor, pois amanhã talvez tarde será. Jesus está sempre nos dando chance. Irmão, tu sabes, o amanhã não te pertence. Ele pode restaurar seu coração e perdoar os teus pecados para sempre. Entregue agora a tua vida a Jesus e deixe tudo que se passou para trás. A tua vida para Jesus é valiosa e só com Ele podes encontrar a paz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não se envergonhe de dar um passo à frente, pois este passo você dá para Jesus. Na minha vida isso não foi diferente. Foi desta forma que aceitei a Jesus. Tenha coragem, meu amigo, nesta hora. Quando o Espírito Santo fala contigo, tu vais sentir a presença do Senhor. E Jesus Cristo vai ser teu melhor amigo. Entregue agora a tua vida a Jesus e deixe tudo que se passou para trás. A tua vida para Jesus é valiosa e só com Ele podes encontrar a paz. Entregue agora a tua vida a Jesus e deixe tudo que se passou para trás. A tua vida para Jesus é valiosa e só com Ele podes encontrar a paz. Glórias a Deus. Também dessa forma estamos também saudando os nossos queridos e amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, continue conosco. Vamos estar louvando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor e também meditando na palavra de Deus. O estudo desta noite nós vamos fazer sobre Provérbios. Que nos quer dizer o livro de Provérbios. Então fique aí, vamos estar falando Provérbios de Salomão e mais alguns a atribuição de mais dois personagens que também esse livro é atribuído. Então fique conosco, daqui a pouco nós vamos estar então lendo sobre
os provérbios principalmente os de Salomão, mas tem também outros atores envolvidos neste livro de Provérbios. Assim queremos saudar a Viviane, a Karine, a Arlete, o Matias e a Elisa, também a Renita Miller. Que Deus abençoe esses nossos irmãos que já estão conosco, estão nos assistindo nesta noite. Né? Ali, ó, Lore de Oliveira também. A Lore de Oliveira também, né? Deus abençoe, um grande abraço. Muito bem. Aqui também tem o Jones Almir, ó. O Jones também. Tá vendo? No aparelho aparece um nome aqui, já não aparece, tá? Também está conosco ali a Renita está mandando buenas noites, né? E o Jones está nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, vamos louvar o Senhor. Entre na arca. Amém? Glórias a Deus. Escute bem, meu amigo, hoje eu quero te contar a história de Noé, e tu podes meditar. Quando anunciou o dilúvio, não quiseram acreditar, porém começou a chover 40 dias sem parar. A história nos relata do modo que ele ordenou, animais de 2 em 2, e a sua família brigou. O povo não quis ouvir, na mensagem não acreditou. Que tristeza eles sentiram quando a porta se fechou. Se você não sabe ainda, Jesus vai contigo falar. A arca hoje está pronta e tu podes nela entrar. Se converta, meu amigo, venha Jesus aceitar. Desta vez não será água, é o fogo que vai queimar. Cristo voltará nas nuvens para o seu povo buscar. Muitos vão ficar chorando, será tarde para aceitar. A arca que nós falamos é a palavra do Senhor. Ela está sendo pregada, vem aceite o meu Salvador. Ela está sendo pregada, vem aceite o meu Salvador. Oh glória! Em nome de Jesus, nem que a voz está falhando, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. É a Ele que nós louvamos e a mensagem vai sendo transmitida. O nosso abraço, o nosso carinho também para a Karine Glenze, que está nos assistindo. Um grande abraço a esse povo maravilhoso aí do interior de Novo Machado, né? E também o Jones manda a paz do Senhor, com certeza para todos que estão nos assistindo e que todos que irão assistir também ainda essa live futuramente, né? Missionária, você pode fazer um comentário aqui que eu vou ver se eu
eu dou uma endireitada na minha garganta aí, tá? Muito bem. O próximo hino que nós vamos cantar é Tempestade. E eu quero te pedir para tu prestar bastante atenção, porque isso foi um fato verídico, é assim que se diz, né, pastor? É um fato verdadeiro. Foi uma coisa que aconteceu em outubro de 2007, quando deu aquela tempestade e que nós estávamos em 40 pessoas dentro da igreja. Na hora do culto, nós tínhamos acabado de fazer o louvor e um irmão estava trazendo a palavra introdutória, quando começou o temporal. Mas nós servimos um Deus que é tão bom, mas é tão bom, né, pastor? Que ele fez assim, ó, ele fez que nem uma asa por cima da nossa igreja, por cima de nós. Saiu toda a cobertura que tinha, porque não tinha forro. A cobertura da igreja foi parar uns 500 metros para baixo, tudo em pedaço. Caiu um pedaço de guias para baixo. Mas como o nosso Deus poderoso fez com as duas mãos por cima de nós, ninguém se machucou. Foi ferimentos leves, um irmão que bateu um tijolo no garrão, outro... A cadeira que a minha nora estava sentada, naquele momento ela levantou e foi para perto do marido, aquela cadeira ficou em pedaço, que caiu uma guia em cima daquela cadeira. É a guia que você fala, né? Então é por isso que eu sempre digo, eu vou servir esse Deus até o meu último fôlego de vida, porque Ele tem guardado a minha família, meus familiares, os irmãos. E eu amo esse Deus maravilhoso, porque se você tiver fidelidade com Ele, pode crer que no momento que você mais precisar, Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Ele vai te dar o que tu precisa. Amém? Amém. Mandar o nosso abraço, nossa saudação para Iraci Kronbauer. Ela diz aqui, boa noite, estou assistindo aqui do Paraná. Estou passeando na casa da minha mana. Deus abençoe você Deus também. abençoe. E realmente possa fazer um bom passeio. E você esteja em segurança durante sua estada lá no Paraná, também depois o retorno para casa, sempre sob a proteção de Deus. Glória Amém? a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Angela Lang também está Assistindo. Deus abençoe. Grande abraço aos nossos irmãos que estão na sintonia, estão nos assistindo. Então vamos lá. Vamos louvar o Senhor. Tempestade. Em outubro de 2007, a manchete na imprensa anunciava: tempestade atacou o noroeste. A foto do templo ali estava, com aquela grande destruição. O inimigo se realizava. E a notícia mais importante, a mídia sequer revelava. Muitas vezes Deus prova seus filhos para ver se fiéis permanecem. Sempre tem os covardes de espírito que os mistérios de Deus não conhecem. Assim como salvou Paulo e Jonas, no templo com nós ali estava, mas falar dos milagres de Deus para a mídia não interessava. Você que conhece a palavra, entenda e não duvides não. Quando Deus traça seus planos, o inimigo não resiste não. Lembra da história de Jonas,
de Roma, também tempestade enfrentou. Mesmo estando aprisionado, a voz do anjo ele escutou, falando ao centurião que a mensagem de Deus aceitou. Quem estava naquele navio do naufrágio, Jesus o salvou. A tempestade que nós enfrentamos pelo povo foi então comentada, com críticas e até julgamento, por quem não conhece a palavra. O templo está reerguido, Jesus opera com poder, pessoas são libertas e curadas, muitos milagres hão de acontecer. Oh, glória! Bem, então, Aleluia! como a missionária comentava, porque diz o primeiro verso assim, ó, com aquela grande destruição, o inimigo se realizava, porque haviam comentários, né? Os caras nem terminaram de fazer a igreja, mas que igreja é essa? Você foi todo o telhado, porque nós ficamos no céu limpo, ficou só 3 paredes, uma parede caiu por completo, mais um quarto de outra parede caiu. Mas foi interessante que saiu nos jornais da região aqui, temos até hoje guardados jornais como prova, a foto do templo destruído, enfim, noticiando a questão do estrago que a tempestade fez, que a tormenta fez no material. Mas para ninguém interessava citar o milagre acontecido, que ninguém se machucou, Verdade. como a missionária disse. Aí caindo o tijolo no garão de um membro aqui, da época aqui, alguém que tomou um arranhãozinho no garão, mas ninguém se machucou. Então foi assim realmente um milagre da parte de Deus que aconteceu, que nós presenciamos, nós vivenciamos, e o importante foi que não desistimos. Nós trouxemos o povo para dentro da nossa casa e seguimos cultuando o Senhor. Reerguemos o templo está aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a tempestade realmente que nós enfrentamos, ela foi dura, mas logo nos veio à mente o que passou Jonas, o que passou o apóstolo Paulo, aquela tempestade, aquele navio indo à deriva, enfim, mas um anjo do Senhor falou a Paulo, disse, olha, avisa o centurião aí que o pessoal permaneça no navio, que ninguém sai, se ninguém sair não vai se perder sequer uma alma, e assim também aconteceu. Então, de fato, quando Deus fala e precisamos acreditar, precisamos crer. E Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem promessa para a tua vida. Aleluia! E Deus te chama, Deus te convida, vamos cultuar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos procurar endireitar as veredas, vamos começar a andar nos caminhos do Senhor, vamos deixar de seguir essas coisas do mundo e vamos olhar mais para Deus. Vamos olhar para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo por si próprias, elas evoluem, não precisamos de nós ainda dar, vamos dizer assim, colocar gasolina, não precisamos nós colocar lenha na fogueira, vamos procurar nós mostrar diferença, nós somos filhos de Deus, nós somos convertidos a Deus, vamos então fazer de tudo para que nós possamos cada vez mais louvar e engrandecer o nome do Senhor. E como isso vai acontecer? Você participando, você ajudando, você vindo, você crendo, você buscando, é pela fé que as obras vão acontecer. Então cada vez mais milagres vão acontecer, mais sinais e prodígios Deus vai fazer. E assim, sermos sempre alegres e felizes na presença do Senhor. Não vamos nos entristecer com as coisas desse mundo. Quantas vezes, olha, quantas tribulações passou Davi, quantas tribulações passou Paulo, e de todas Deus os livrou. O que aconteceu com Jó? Nós conhecemos a história de Jó, as tribulações, a ansiedade, a angústia,
até mesmo enfermidade, mas ele não deixou de confiar no Senhor e o Senhor o honrou. O Senhor honrou a Jó. E Deus quer te honrar também. Mas venha ao encontro. Venha. Sempre digo, nós não propagandamos nenhuma denominação, nenhuma placa de igreja. Nós aqui anunciamos o Senhor Jesus, nós anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus. Nós queremos servir a Jesus. Queremos mostrar o outro lado, porque versículos da palavra de Deus que todo mundo decora e conhece, conhecereis a verdade vos libertará, é só buscar a verdade, não seguir as mentiras, as fábulas. Mas o povo parece que se diverte seguindo as fábulas. É tão gostoso, né, seguir. Por que será que uma pessoa se vicia em assistir uma novela? Sabe como é que vai ser o final? E sabe que aquilo ali é tudo de mentira, aquilo ali é tudo uma enganação, é tudo coisas programadas, mas o povo ali está. Então, vamos viver uma vida real, a realidade da vida. E isso, na presença do Senhor, nós vamos ser felizes, muito mais felizes do que assistindo ou seguindo fábulas que são narrativas, humanistas, enfim, criadas pelo homem. Vamos seguir aquilo que vem de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, porque antes de tudo foi a palavra de Deus para o nosso tempo. Nós precisamos falar muito sobre o nosso tempo, o tempo do Evangelho. Nós precisamos trazer o Evangelho para nós, porque antes de qualquer outra coisa, denominação, nome, enfim, é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, se alguém não segue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está desvirtuando e está abominando a palavra de Deus. Porque ela, a Bíblia, ela é primeiro. Ela surgiu primeiro. Ela foi dela que foi extraído. É dela que se tem o caminho, é dela que se tem os ensinamentos. Então não vamos buscar em outras fontes, vamos buscar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é ali que está a orientação. E como eu disse, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela é fidedigna, ela é incontestável. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus não é engano. A palavra de Deus não é lisonja, a palavra de Deus é correção, mas ela é vida. Amém? Missionária, qual é o próximo? Glórias a Deus. O Também, próximo hino é Talentos. Aqui eu tenho que mandar uma saudação, né, missionária, também para a Ivone Elemar Bergman, também a Irena Stank, lá de Novo Machado, Deus abençoe. Não tenho agora de momento de onde é que são esses irmãos aí, mas enfim, a Irena Stank, sim, lá de Novo Machado, né? Augusto Geraldo da Silva também está nos assistindo, e também a Ivone Fiedler está nos assistindo. A Ivone é esposa do meu amigo Guido. Então, um grande abraço a esses nossos irmãos que estão nos assistindo. Vamos lá, Glórias a Deus. O próximo hino que nós vamos cantar é Talentos. Como é que está a tua vida? Como estão os talentos que Deus te deu? Tem pessoas que têm vários talentos, que recebe de Deus, né? E ela consegue desenvolver todos os talentos que Deus deu. Tem pessoas que de repente só tem um talento, mas mesmo assim ela desenvolve. Agora tem pessoas que recebem um monte de talento e não desenvolvem nenhum. Olha que Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Se Ele te deu o talento de louvar o Senhor, de orar pelas pessoas, de ir para a igreja, tudo o que você fizer na igreja, Deus aceita como um talento. Se você faz com amor, com fidelidade, você vai receber teu galardão. Agora toma cuidado. Se você receber um só talento e não desenvolver esse talento, Deus vai te cobrar. Então procure com zelo, ore, pergunte para o Senhor qual é o talento, o que o Senhor quer que eu faça, meu Deus. Na tua igreja, na tua obra, Deus vai te mostrar. E aí se dedica, faça alguma coisa, tu vai ver como Deus vai te abençoar. É muito interessante o que o missionário coloca aqui, porque assim, tem pessoas, quando ela falou em orar,
Tem pessoas que pensam que essa questão de orar por um enfermo, isso foi no passado, isso não é presente, e é onde acontece um grande equívoco por parte da humanidade. Porque Jesus, ele disse, eu vou mandar vocês, e vocês vão ter junto de vocês um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E vocês, se vocês estiverem revestidos do Espírito Santo de Deus, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazê-las maiores ainda. Então, a oração, ela vai se tornar eficaz. Ela vai realmente ser ouvida por Deus e Deus vai começar a fazer a obra na tua vida, na vida daquelas pessoas que precisam de ti, necessitam de ti. Aleluia. Porque ele disse, ele deu aquele ide, vá. Então, ele pediu que nós fôssemos orar pelas pessoas. Né? E é o que nós precisamos fazer, orar pelas pessoas. E eu, às vezes, me chama a atenção, porque às vezes as pessoas até deixam de lado, mas quando é um momento de extrema necessidade, aí elas recorrem às orações. Então não vamos deixar que isso aconteça em nossas vidas. Vamos sempre pedir para que os irmãos continuem orando por nós, que um ore pelo outro, porque aí nós não vamos chegar àquele momento, como eu já disse, de extremo, de ter que daí só pedir oração. A oração, ela deve acontecer sempre, nós sempre devemos estar orando pelas pessoas, buscando em Deus e transmitindo aquilo que Deus tem nos dado, que é orar pelas pessoas, colocar a mão sobre os enfermos, orar com eles, conversar com eles, e Deus vai começar a fazer a obra na vida das pessoas. Isso é tão simples, isso é tão natural e é tão normal e não é narrativa, isso sim provém de Deus. Como diz aqui o Arno Velke, é uma bênção de Deus, abençoe sempre sua família, amém. É recíproco, porque em nome de Jesus, o que você desejar para nós, volta em dobro para você. Deus abençoe sua família, irmão. Aleluia. Então, Salete Crombal está assistindo também, lá de Vila Prates. Grande abraço, ela diz boa noite. Grande abraço para você, Salete, também para o meu amigo Pito. Um grande abração para vocês aí. Gessi também. A Gessi Link também está nos assistindo, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar de talento? É isso aí. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar, seja ele no louvor, no pregar, na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus na hora certa a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento em Jesus vai encontrar. Oh, aleluia. Vem logo, meu irmão, vamos evangelizar, que Cristo está falando nessa hora com você. Tu és o escolhido e o Espírito Santo irá te fortalecer. Comece hoje mesmo e não olhes para trás. Existe muita gente precisando de você. A unção e o poder, busque em Jesus agora, Ele irá te conceder. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar, seja ele no louvor, no pregar, na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus na hora certa a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento que Jesus vai encontrar. Amém? E não vale dizer que você não tem talento, você tem. Amém? Graças a Deus. Você é um abençoado por Deus. Se você está ouvindo o que eu estou falando, você já é um abençoado por Deus, porque você não é surdo, você já está
sendo abençoado, tem muitos que gostariam de ouvir e não ouvem. Se você pode falar, é outra bênção. Se você pode enxergar, é outra bênção. Imagina, você só tem a se alegrar e deixar de murmurar. O maior problema da humanidade é a murmuração. O grande problema da humanidade é a murmuração. E por causa da murmuração, já aconteceram coisas terríveis. E nós temos exemplos na Bíblia Sagrada. Mas não é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Mas nós temos aquele povo que murmurava, aquele povo que saiu da terra do Egito, foi tirado da mão dos egípcios que os escravizavam, foram tirados dali, foram tirados da escravidão, foram tirados daquele sofrimento. Eles compartilharam o povo todo de todas aquelas maravilhas que Deus operou, aquelas 10 pragas que Deus jogou sobre o povo do Egito. Eles contemplaram, não foram atingidos, mas em determinado momento seguiram murmurando. E o que aconteceu com os que murmuraram? Todos que murmuraram não herdaram a terra prometida, exceto 2, que Deus honrou porque eles não murmuraram, porque eles foram pregar o bom ânimo, foram levar o bom ânimo para os demais, ao invés de murmurar, que foram Josué e Caleb. Então esses 2 tiveram essa honra de adentrar na terra prometida. E Deus quer te convidar para que você entre na terra prometida. Hoje a terra prometida para nós é salvação. Então precisamos compreender, entender e trazer para os nossos dias. Hoje a terra prometida é a salvação. Deus quer te dar a salvação, Ele quer te dar o reino de Deus. Obedeça, não murmure. Vamos murmurar menos e vamos agradecer mais. Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer por tantas coisas maravilhosas que nós podemos contemplar, que estão ao nosso redor, que estão em nossa volta. Quanto povo está perecendo de uma forma ou de outra, seja lá por peste, por fome, por isso, por aquilo, e você está num lugar abençoado, você está sendo abençoado. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, mas faça tudo isso em obediência à palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Quando o teu líder espiritual, repito aqui, seja de denominação que for, falar, confira na Bíblia Sagrada para ver se ele está pregando corretamente, ou se ele não está maquiando o Evangelho, se ele não está distorcendo o Evangelho, porque essa é a grande cobrança da parte de Deus, para que se pregue o Evangelho, para que se fale a verdade, para que se anuncie a verdadeira palavra de Deus. Então, vamos ficar atentos, vamos nos centrar, vamos nos concentrar e vamos começar a ver, será que aonde eu estou trilhando está correto? Será que o caminho que eu estou seguindo aqui é o correto ou eu posso melhorar? Será que eu posso, quem sabe, mudar? E você sempre pode mudar para melhor. E uma conversão a Deus, a Jesus, é uma mudança para melhor. Em todos os aspectos, em todas as áreas da tua vida. Tudo melhora. O ambiente familiar, o ambiente social, seja ele o ambiente que for, sempre vai melhorar quando você se converter a Jesus. Nosso abraço, nossa saudação a Elenir Fiedler Nita, que está nos assistindo também, a Nita. Olha aí, tem a Nita, essa aqui é a Anita Knopka, que está nos assistindo. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos dar uma olhada o que acontece, a história do livro de Provérbios. Como é estudo da palavra, não é exatamente uma pregação, hoje uma meditação, sim, um estudo, O livro de Provérbios, então, ele é
Diz que é de autoria de Salomão, mas ele tem mais os personagens aí que colaboraram, né? Ele teve colaboradores na questão quando foi escrito o livro de Provérbios. Então o autor Salomão, com trechos escritos que seriam por Agur e por Lemuel. São mais dois que ajudaram a escrever esse livro de Provérbios. Então, se o autor Salomão, rei de Israel, era filho de Davi e de Betseba, ele reinou por 40 anos, de 970 a 930 antes de Cristo, assumindo o trono quando tinha cerca de 20 anos de idade. Sem dúvida, influenciado pelos salmos escritos por seu pai, Salomão nos deixou mais livros do que qualquer outro escritor do Antigo Testamento, situando-se a Moisés, é lógico, né? Parece provável que Cantares de Salomão tenha sido escrito quando ele era um jovem romântico. Provérbios, quando estava mais maduro e no auge do seu poder. E Eclesiastes, quando já estava mais idoso. Mais inclinado a conclusões filosóficas e talvez mais cínico. Né? Seu poder não se mostrava em campos de batalha, mas no domínio da mente. Coisa interessante, né? O poder de Salomão era na inteligência, na sabedoria, aquela que ele pediu a Deus. Então ele não era vamos dizer, um exímio guerreiro como seu pai Davi era, mas ele era no campo da intelectualidade. Ele sabia negociar, ele sabia conversar, ele sabia dialogar. Então ele tinha um outro dom, tinha um outro talento que seu pai. Né? Seu pai então era um guerreiro ferrenho, Davi, todos nós sabemos as histórias de Davi. Então Salomão já foi mais diplomático, vamos dizer assim. A reputação de Salomão para a sabedoria provém não apenas de seus resultados práticos, como no caso da disputa de um bebê. Todos conhecem aquela história, né? Quando duas mulheres chegaram diante de Salomão, foi o primeiro ato dele ali, colocando, uma dizia, não, mas o filho que morreu era teu, e a outra dizia, não, o que morreu era teu, o que está vivo é meu. E daí começou aquela disputa, e ele disse, traz aqui um facão, então aí, uma espada, aí vamos cortar no meio, e cada um ficou metade. Isso é inteligência, sabedoria, porque é lógico que a mãe verdadeira ia dizer, não, deixa, é dela, para deixar o filho vivo. E foi o que aconteceu, então ali se demonstrou e ali se provou da inteligência, sabedoria, aquela que ele tinha pedido a Deus, que Deus concedeu a ele. Mas também de declarações diretas das Escrituras. Em 1 Reis 3,12, Deus diz, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Quer dizer que ele era, segundo Deus, então se Deus disse, está dito. Ele disse que antes dele não houve um sábio que nem Salomão, e depois dele não haverá outro mais sábio do que Salomão. Em 1 Reis 4,31, ele é considerado mais sábio do que todos os homens, seguindo uma citação de vários nomes de homens sábios para comparação. A respeito de Agur e do rei Lemuel, que foram os coautores ali, que estão juntos, nada se sabe, exceto que pelos seus nomes não eram israelitas. A sabedoria é universal, então não nacional, mas não eram, então, como diz aqui, se sabe que eles não eram israelitas. Mas também foram inteligentes, sábios, mas nem se compara com Salomão. A data. Uma vez que o livro de Provérbios é uma compilação, sua composição estendeu-se por um longo período, com a obra principal datada de cerca de 950 anos antes de Cristo. Os capítulos 25 a 29 são identificados como transcritos pelos homens de Ezequias, o que situa a cópia em cerca de 720 anos antes de Cristo. Embora o material em si fosse de Salomão, talvez retirado de um documento separado encontrado no tempo de Ezequias. Agora vamos para o contexto. O contexto sobre a liderança de Salomão. Israel alcançou sua maior extensão geográfica e desfrutou da menor violência de todo o período monárquico. Então aqui a gente pode ver que ele conquistou muitas terras. Então nem sempre as guerras são condenadas por Deus. Naquela época não eram. Por quê? Porque Deus ia
em frente nas batalhas para dar as terras ao seu povo. E às vezes precisamos, antes de nós tomarmos um partido, como se diz, tomarmos um lado, tomarmos decisão, falarmos alguma coisa, nós temos que parar e analisar e passar a ver espiritualmente os entraves que existem entre as nações. Não é simplesmente, porque tem fulano lá brigando com fulano, porque agora eu vou tomar o lado do fulano, porque eu sei que esse ciclano lá é isso e aquele, porque aquele tem isso, porque aquele outro não tem isso. Não, não é assim. Nós temos que também sempre olhar, não só com os nossos olhos carnais e ouvir com os nossos ouvidos carnais, mas também temos que olhar com os nossos olhos espirituais e ouvir, para então depois tomarmos uma posição. Era o caso de Salomão. Salomão foi muito inteligentíssimo, então ele ouvia para depois tomar uma decisão. Nós precisamos ouvir. Deus, quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele o fez com 2 ouvidos, para que ouça primeiro. Primeiro ouça, e depois uma boca só para falar e para tomar decisões ou partidos. Então hoje nós sabemos que como se encontra o mundo, é muito fácil você pressionar alguém a tomar uma posição para um lado, para outro, mas você se esquece muitas vezes que hoje um país depende do outro, uma nação depende da outra para seus intercâmbios, seus negócios, para que tudo possa fluir de uma melhor forma possível. Então é muito triste muitas vezes quando nós queremos que as pessoas querem que as coisas sejam atropeladas pelos governos, sem meditar, sem pensar, sem tomar decisões. Pastor, mas o que isso tem a ver com o livro de Provérbios? Tem tudo a ver, porque o livro de Provérbios, ele nos dá um horizonte de como o homem deve proceder. O homem não pode tomar decisões em cima da hora, assim, não podem ser rápidas, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser estudadas. Existem as estratégias para depois então tomar uma posição. E além disso envolve muito, que eu valorizo muito, que é a parte espiritual. Nós sempre temos que olhar também a parte espiritual. Quem tem Deus e quem não tem Deus. Quem está colocado ali como um filho de Deus e quem não está ali colocado como um filho de Deus. Então precisamos analisar de todas as formas. Então, quando muitas vezes nós falamos, a política faz parte sim de toda a vida espiritual. E a vida espiritual faz parte da política. Elas não são segregadas, elas devem caminhar juntas. As decisões devem ser tomadas juntas. Não se pode tomar, como eu já disse, um partido de um lado ou para outro. Então, Salomão era pacífico. O significado do seu nome descreve o reinado de Salomão. E paz com sabedoria trouxe prosperidade sem precedentes para a nação, o que se tornou motivo de respeito e admiração para a rainha de Sabá. Está lá em 1 Reis 10, 6, 9. E para outros governantes da época. Palavras sábias como música ou outras formas de arte tendiam a florescer em tal época e então durar pelas gerações seguintes. Um abraço também ao Rudy Herzog, que está nos assistindo. Deus abençoe. Então nós temos aqui um conteúdo. O livro de Provérbios não é apenas uma coleção de provérbios, mas uma coleção de coleções. Seu pensamento ou tema unificador é: o tema do Senhor é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse ditado nós já ouvimos por muitas vezes, né? E não é um ditado, nem uma alegoria, mas na verdade é algo que precisa ser colocado em prática no dia a dia do ser humano. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Voltando a repetir, temor, não ter medo de Deus, porque Deus, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, mas temor em fazer aquilo que abomina a Deus, em praticar aquilo que abomina a Deus. E neste contexto, eu quero inserir a questão dos ensinamentos de homens, humanistas, e não os ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E por séculos e séculos, vamos dizer por milênios, porque já estamos quase com 2000 anos do Evangelho,
ainda as pessoas insistem em seguir os ensinamentos dos homens, ao invés de buscar os ensinamentos da própria palavra de Deus, os ensinamentos de quem fala a verdade em consonância com a palavra de Deus. Esse é algo muito importante na vida de um cristão e na vida das pessoas que querem aprender e querem herdar a terra prometida, que nós falamos, ou o reino de Deus, ou a salvação, tanto faz. É tudo uma coisa só. Então nós temos que ter esse temor de não ofender a Deus. E como você ofende a Deus? Está lá no primeiro mandamento. No primeiro mandamento já está dizendo: olha, você não terás outros deuses além de mim. Não podemos ter outros deuses além de Deus. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É a Trindade, né? Então, não terás outros deuses. Não te ajoelha para outros deuses. Não dirige oração para outros deuses. Não te encurva para outros deuses. E temos que cuidar, porque tem muita gente se encurvando, inclusive, para autoridades. E isso não podemos fazer. Nós devemos obedecer às leis quando elas estão em consonância com a nossa crença e com a palavra de Deus. Aí nós temos que respeitar as leis, obedecer às leis, mas não nos curvar perante as autoridades que instigam o povo para o descaminho, incitam o povo a se desviar dos caminhos, dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus, e pregam ou ensinam ou aprovam as abominações. Precisamos ficar atentos, nós temos que ser sábios, nós temos que abrir os nossos olhos, conhecereis a verdade vos libertará. Então, precisamos conhecer, vamos abrir nossos olhos e não deixar que nos enganem. Porque é tão fácil, vocês já perceberam, e sempre peço que vocês desconfiem. Ontem eu botei ali no meu Face, ali eu coloquei, quando a mídia propaga, quando as autoridades incitam, quando os comércios incitam, quando eles, uma data comemorativa, abra o teu olho para ver se isso é correto ou é errado, porque quando a mídia faz uma propaganda, quando a mídia incentiva a tal festividade ou a tal comemoração, é porque tem algo errado. Porque você já viu a mídia propagar o nome de Jesus? Quando eu falo mídia, eu estou falando da mídia, a potente. Eu não estou falando de algumas rádios comunitárias, umas rádios um pouquinho menores. Elas fazem o quê? Essas aqui proclamam a palavra do Senhor, amém, glória a Deus por isso, mas com um alcance mínimo. Enquanto que a mídia de massa que nós chamamos, você vê eles falar da palavra de Deus, falar do amor de Jesus, falar algo correto, que diz que está de acordo com a palavra de Deus. Não, então cuide, quando eles propagam essas festividades, essas datas comemorativas, salta fora. Salta fora porque é negativismo. É negativismo diante de Deus. Não entre nessa. E infelizmente, até os irmãos que se dizem irmãos em Cristo, crentes, e pessoas que dizem que são convertidas, que querem pregar o evangelho, que querem ensinar, que querem exortar, que querem admoestar, seguem essa mesma rotina, aprovam isso, estão ali sempre dando seu aval, estão avalizando, e cada vez que você avalizar algo que é abominável diante de Deus, você é conivente e o pecado é teu também. Eu não sabia. Se você não sabia, porque não quer saber, porque tem gente ensinando, e eu faz tempo que eu estou ensinando, eu e muitos outros que conhecem a palavra de Deus e que não têm preguiça de olhar a historicidade dos fatos, dos acontecimentos, eles estão alertando o povo. Estão alertando o povo para que não caia nessa tentação, para que não faça aquilo que o inimigo quer que você faça. Mas, infelizmente, o povo ouve,
liga a televisão, estão fazendo uma propaganda, o comércio ali está fazendo de tudo para vender porque é o dia disso, porque é o dia daquilo, porque é o dia daquilo lá. A grande mídia, porque recebe seu dinheirinho dessas empresas, desse comércio, ela propaga. Levam pessoas para dar depoimentos, para fazer palestras. Mas que palestra é essa em cima de mentiras e mais mentiras? Quem é o pai da mentira se não é Satanás, não é o diabo? Então, procure ver o que é verdade e o que não é verdade. Procure se informar, se inteirar do que realmente você está fazendo. Você tem que ter essa curiosidade, você tem que buscar e ter esse discernimento. Porque você é uma pessoa capacitada de inteligência e sabedoria, sendo a imagem e semelhança de Deus. Por que você precisa comer pela boca dos outros? Deus te deu uma boca para você. Ele te deu dentes, ele te deu o paladar. Então você não precisa dos outros para se alimentar. Busque. E o melhor alimento é a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Mas eu não vou participar daquela igreja lá porque ela é pequena. Ela é pequena por quê? O mundo é grande. A porta do mundo é larga. O mundo está aberto. Ali a porteira é grande. Claro que o caminho é estreito. É claro que vai ter pouca gente onde se fala a verdade. O povo não gosta de ouvir a verdade. O povo gosta de ser iludido. O povo gosta de ouvir mentiras. Quanto mais você mente com uma mentira contada 10 vezes, ela se torna uma realidade. E principalmente quando se trata disso, como eu falei, dessas datas comemorativas, como aquela de ontem. Por que não buscar a veracidade dos fatos? E olhar se isso agrada a Deus. Quando esse movimento começou por pessoas que propagam o quê? Propagam aborto. Propagam a igualdade de gênero. E tantas, nem vamos falar tudo aqui porque o tempo é curto, já são 9 horas. E eu gostaria ainda de ler um pouquinho aqui, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 9:10, aparecendo de outra maneira como o temor do Senhor é o princípio, ou a parte principal da ciência. Dentre a diversidade de exemplos, algumas verdades se repetem. A sabedoria, a habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus, é o mais valioso dos bens. A sabedoria está disponível para qualquer um, mas o preço é alto. Esse preço é alto. E principalmente quando se fala a verdade. A sabedoria tem sua origem em Deus, não na própria pessoa. E vem por meio da atenção à instrução. Opa, agora falou com nós. Quando nós prestamos a atenção na instrução, nós recebemos a instrução de Deus. Quando nós queremos ouvir, nós vamos aceitar. A minha esposa recebeu ontem alguns parabéns aí de algumas pessoas que parecem assim, mal informadas, que inocentemente, né, transmitiram os parabéns. Não culpo essas pessoas porque foram ensinadas de uma forma errônea. E ela disse: eu posso receber o parabéns, mas não que eu esteja de acordo e conivente com esta comemoração dessa data e sobre essa mentiragem toda que acontece. Eu comentei com algumas mulheres no dia de ontem, dizendo assim: parabéns pelo dia de vocês, só que nós comemoramos no segundo domingo de maio, não hoje. Então, para todas essas mulheres, irmã querida, você que está me ouvindo, você que me ouve, o dia de vocês é o segundo domingo de maio, que é comemorado aqui no Brasil. Ali na Argentina é lá em outubro, né? Mas aqui no Brasil é no segundo domingo de maio, é o dia das mães. Porque precisa alguma coisa. Será que nós precisamos ser chamados a atenção para nós valorizarmos as mulheres, as mães? Elas são mães, elas são donas de casa, elas são as nossas delegadas, elas são as nossas policiais,
elas são as nossas enfermeiras, elas são as nossas médicas. A mulher é tudo em nossa vida. Foi ela que nos gerou, a mulher que nos gera. E aí, mas não precisa de usar de outros artifícios, de narrativas mentirosas, enganosas, para promover algo assim, porque tudo onde tiver mentira envolvida é satânico. Precisamos sim falar a verdade. Que sabe, pastor, mas também, segundo domingo de maio também é um dia, foi escolhido. Foi escolhido sim, mas qual é o que prejudica o Dia das Mães? O Dia das Mães é um dia sagrado, por quê? Porque nós fizemos homenagem às mães, aquelas que nos colocaram no mundo. Se não fosse elas, nós não estaríamos aqui. Com carinho, amor, gratidão, para todas as mulheres, mães, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Mas esse de ontem que nasceu de um grupo de mulheres e depois a história foi distorcida, os fatos foram distorcidos e gente crente comemorando, vamos parar. Será que quando começam a acontecer as coisas erradas, as catástrofes, falta de chuva, isso, aquilo, será que o povo não para pensar que o povo está abominando a Deus? Está fazendo coisas que não deve fazer, que está errado? Chama a maldição sobre si. Cada vez que nós envolvermos mentiras no nosso cotidiano, nós chamamos a maldição sobre nós. Quando nós desobedecemos os mandamentos, chamamos maldição. Eu fico triste do povo não conseguir entender. Falta de discernimento, falta de entendimento, falta de sabedoria. Então diz, a sabedoria tem sua origem em Deus, não na pessoa, na própria pessoa. E vem por meio da atenção à instrução. A sabedoria e a justiça andam juntas. É bom ser sábio. E é sábio ser bom. O homem mau sofre as consequências de seus atos maus. O ingênuo, tolo, o preguiçoso, o ignorante, o orgulhoso, o libertino e o pecador nunca devem ser admirados. Muitos contrastes se repetem ao longo do livro. A antítese ajuda a clarear o sentido de muitas palavras-chave, entre várias ideias que são colocadas em contraste estão, presta atenção, sabedoria em oposição à loucura, justiça em oposição à impiedade, bem em oposição ao mal, vida em oposição à morte, prosperidade em oposição à pobreza, honra em oposição à desonra, permanente em oposição ao transitivo, verdade em oposição à falsidade, ação em oposição à preguiça, amigo em oposição ao inimigo, prudência em oposição à precipitação, fidelidade em oposição ao adultério, paz em oposição à violência, boa vontade em oposição à ira, Deus em oposição ao homem. Queridos e amados, nós poderíamos seguir aqui, mas sei que o tempo já esgotou. São 9h05 pelo relógio que eu estou vendo aqui, e nós temos que encerrar a live. Mas gostaríamos de aprofundar muito mais, e eu quero que todos entendam. Nós estamos aqui para falar do princípio da criação. Nós aqui, quando falamos e defendemos a nossa tese em relação a estes atos abomináveis, nós estamos falando de Gênesis. Com qual o objetivo Deus criou o homem? Seguindo, qual o objetivo que Deus criou a mulher? Por que será que hoje muitos pensam que podem inverter essa posição? Será que Deus mudou? Será que Deus hoje é outro? Deus entrou na era da modernidade? Deus continua sendo Deus. O livro de Gênesis, é o livro da criação, vai continuar sendo o livro que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando ele viu que seria bom para o homem, ele cria uma adjutora chamada mulher.
E esta mulher seria então uma adjutora. Ela não seria alguém que precisa buscar subterfúgios em vários ângulos desse mundo, dessa vida, para se promover. E nem queira estar acima do homem. E nos diz a palavra de Deus que da costela do homem, Deus formou a mulher. Para que todos saibam que a mulher não pode estar abaixo do homem, não pode estar por debaixo dos pés do homem, mas também nunca queira estar acima do homem. O que Deus criou foi a mulher para colocá-la do lado do homem. Mas o que o feminismo hoje pensa é que elas devem se sobressair, que elas podem se sobressair, inclusive a Deus, que determinou que um ser humano só pode ser tirado desse mundo pelas suas mãos e não pelas mãos daqueles que querem até mesmo tirar a vida de bebês prematuros ou que estão com alguns meses de gestação. Por isso nós precisamos analisar o que nós estamos fazendo. O que você está apoiando? Você está sendo conivente com o quê? Depois você quer que chova no tempo certo, você quer que você tenha bênçãos no tempo certo, que você seja sempre abençoado, que você seja sempre próspero. Se você não quer obedecer, as bênçãos e a prosperidade, ela provém da obediência. Então vamos cuidar o que nós estamos fazendo. O que nós estamos realmente fazendo? Não vamos olhar para picuinhas, não vamos olhar para um cisco no olho do irmão, sendo que às vezes nós estamos com uma trave no olho e sendo coniventes com o que o mundo propaga, com o que o mundo divulga, o que o mundo te oferece. Você pega tudo o que o mundo te oferece e esquece daquilo que foi oferecido e que foi colocado à nossa disposição por Deus. E isso então seria bênção em nossa vida. E quando nós trocamos isso em detrimento às abominações que são criadas pelos homens e autoridades, e me envergonho de todos que incentivam esse tipo de atitude e essas abominações. Mas precisamos entender que alguns não foram ensinados, mas está em tempo, assim como nós cantamos nessa noite. O amanhã não te pertence. Você pode ainda hoje se reconciliar, fazer um conserto, se restaurar em Cristo e passar a andar em obediência da palavra de Deus. Nosso abraço, nossa saudação para Iracema Elegna e também por Jairo Púfalo que estamos assistindo. Deus abençoe. Então, queridos e amados, Provérbios. Estamos estudando agora aqui, como congregação, o livro de Provérbios. Né? Nós passamos Salmos, agora estamos em Provérbios, a gente já estudou a Bíblia uma vez toda ela, estamos repassando de novo, estamos fazendo estudo e quero lhe convidar para estar conosco na casa de Deus, no domingo à noite, 19h30, o culto público, onde vamos estar louvando e adorando o nome do Senhor e também meditando na palavra de Deus. Até lá, e se você não puder, então até quarta-feira, mas a live vai ficar à disposição aí no Face e também no YouTube. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém?